Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. No programa de hoje, vamos receber aqui no estúdio Elba de Sá Barreto, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Arthur Gomes de Moraes, professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. E também Aia Assis, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Começa agora o Salto para o Futuro, Um programa da TV Escola, canal do Ministério da Educação. Elba de Sá Barreto é professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e pesquisadora da Fundação Carlos Chagas. Sua pesquisa mais recente, Professores, Aspectos de Sua Profissionalização, Formação e Valorização Social, será lançada esse ano pela Unesco. Na publicação, Elba analisa a formação de professores no ensino básico hoje. Na entrevista, vamos falar sobre as políticas públicas para o ensino fundamental e, claro, sobre a ampliação dessa etapa da educação básica para 9 anos. A ampliação do ensino fundamental vem sendo discutida desde 1996 na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Em 2006, com a Lei 11.274, o ensino fundamental foi ampliado. De acordo com a lei, municípios, estados e o Distrito Federal deverão ter, até 2010, implementado o ensino fundamental de 9 anos. Essa medida torna obrigatória a entrada das crianças de 6 anos no ensino fundamental em todas as redes educacionais públicas do país. Elba, é um prazer tê-la aqui no Salto para o Futuro mais uma vez. Obrigada por ter comparecido. Vamos começar falando já sobre essa ampliação, né? Fazer com que essas crianças entrem mais cedo na escola garante que elas, de fato, permaneçam mais tempo estudando? Olha, é uma medida que no Brasil já veio tarde, porque na América Latina praticamente só nós ainda não havíamos estendido a escolaridade obrigatória aos 6 anos de educação, certo? Então, nos países também desenvolvidos da Europa, dos Estados Unidos, as crianças entram também mais cedo. Eu acho que ela é mais do que necessária, ela vem em bom tempo e é uma oportunidade para que as crianças de 6 anos, para que todas as crianças de 6 anos entrem em contato mais sistemático com a questão da aquisição da leitura e da escrita e de outros conhecimentos da natureza e do mundo social em que a gente vive. Agora, professora, muitos especialistas afirmam que a inclusão das crianças de 6 anos no ensino fundamental não deve significar apenas a antecipação daqueles conteúdos e das atividades, né, Bárbara, tradicionalmente vistas como as mais adequadas para essa etapa da educação, né, para a primeira série do ensino fundamental. Na sua opinião, que mudanças devem ser feitas, serão necessárias na forma de se pensar, de se construir o currículo para atender essa nova realidade do ensino fundamental? O ensino fundamental de 9 anos tem que repensar o projeto educativo no seu conjunto, certo? São 9 anos de ensino sistemático, obrigatório, e não se trata simplesmente de antecipar os conteúdos do antigo primeiro ano para as crianças de 6 anos. Também não se trata de manter as crianças de 6 anos no ensino fundamental com a programação mais aberta, que era característica da pré-escola. Mais voltada para a socialização. Mais voltada para a socialização. É preciso iniciar um trabalho sistemático de aquisição da leitura e da escrita, mas que atenda às especificidades da idade, os interesses, as características próprias das crianças pequenas. Então, esta introdução implica rever a proposta curricular no seu conjunto. Essa é uma questão importante, muitos professores se perguntam, né? Se não são os conteúdos da primeira série e se também não são as propostas até então adotadas para as crianças da pré-escola, o que pode acontecer, né? O que vai acontecer nesse momento? Como é que fica a questão em relação à alfabetização? Se alfabetiza ou não se alfabetiza a criança de 6 anos de idade? Ela começa a ser mais sistematicamente alfabetizada quando entra no fundamental de 6 anos, certo?
Mas o processo de alfabetização é um processo bastante complexo, que tem uma interface muito forte com a questão da inserção cultural dos alunos em determinados ambientes sociais. Há crianças que vivem em ambientes letrados e que têm um contato com a língua escrita informal muito intenso desde pequenininhas. Outras vêm de famílias, vêm de ambientes rurais, em que o uso da língua escrita é muito raro. E então há muita diferença na maneira de aproximação da linguagem escrita. Há também diferenças individuais, que perpassam todos os grupos sociais e as classes, as diferentes classes sociais. Mesmo crianças de classe média que frequentavam a pré-escola desde 3, 4, 5 anos, às vezes já vinham com uma aprendizagem mais informal da língua e demoravam bastante para adquirir um domínio da linguagem escrita. Isso vai acontecer também com as crianças de 6 anos que pela primeira vez entram na escola, né? Então, algumas irão mais depressa, vão deslanchar muito rapidamente e outras vão demorar mais. Então, se pensa no ensino fundamental não só tão fragmentado em termos de séries estanques. É preciso pensar num projeto contínuo de educação que garanta que essa criança vá adquirindo no seu tempo, com a estimulação adequada, esse domínio da linguagem escrita, da leitura e da escrita, e, se for preciso, mais do que um ano. Por isso é que se pensa na proposta de fazer um ciclo de alfabetização, que englobe os 3 primeiros anos do ensino fundamental. Que seria, então, com as crianças de 6, 7, 8 anos, para garantirem o tempo adequado. E essa variação é enorme, porque como o ensino fundamental é obrigatório, todos os segmentos da população brasileira terão que frequentar a escola. E a gente lida com diferenças culturais, sociais, econômicas enormes. Então, um ciclo possibilitaria trabalhar com essas questões culturais, sociais e com as questões educacionais propriamente ditas, garantindo uma continuidade, não interrompendo a sequência da aprendizagem e assegurando que depois de 3 anos essa criança tivesse com condições de ler e escrever com uma certa fluência. Agora, Elba, a lei estabelece que estados e municípios têm até 2010 para se adequar às novas exigências para o ensino fundamental. No entanto, algumas redes estaduais e municipais já oferecem um ensino fundamental de 9 anos. O que a análise dessas experiências tem revelado? É uma análise preliminar, as experiências estão em curso ainda, mas já é possível identificar ali características novas, diferentes, as mudanças que essa nova configuração do ensino fundamental está trazendo? Há experiências bastante interessantes que exploram bem as possibilidades, as diferentes linguagens, as formas diferentes de expressão das crianças. E não só, não se retém exclusivamente na questão da alfabetização estrito sensu, né? Elas estão preocupadas com alargar os horizontes da criança em termos de conhecimento da realidade em que ela vive, da realidade social, da história, da sua capacidade de se situar no tempo e no espaço, né? De conhecer melhor a natureza, de desenvolver também as formas de expressão, inclusive a linguagem oral e tudo. E são experiências interessantes. Há outras, em compensação, que simplesmente se limitam a antecipar o que se fazia no ensino fundamental. E mais grave ainda, até na pré-escola, com crianças de 5 e de 4 anos, a gente vê muitas escolas que não sabem o que fazer com as crianças, antecipando indevidamente uma sistematização da abordagem da leitura e da escrita, que é meio complicada, porque se deixa de explorar outras dimensões do desenvolvimento da criança que são muito importantes de serem exploradas nesse período. Uhum. Agora, indo ainda nessa linha com as outras redes, as redes também aí que você já apontou que algumas ainda não sabem muito bem como encaminhar essa questão, como muitas vezes até preocupado com avaliações institucionais, né? Se eu começar antes,
quando as avaliações começarem, os meus alunos já terão lá, já poderão apontar indicadores melhores para aquela determinada rede, né? Agora, essas que ainda devem se adequar, as que não implantaram ainda, você acredita que elas já estão preparadas para essas mudanças? Algumas você já apontou que não, já começaram e não estão preparadas para fazer essa transição de uma forma adequada. E as outras? Quando a gente implementa uma reforma, é meio ilusório achar que dá para preparar antes, certo? É na hora que as questões estão sendo colocadas de fato que é preciso trabalhar. De qualquer maneira, essa questão da ampliação do ensino fundamental já está na pauta educacional há vários anos, não é? O MEC, por exemplo, tem produzido orientações bem interessantes a respeito. Está se produzindo material e abordando essa questão nos cursos de formação. Então, eu acho que isto já vai criando uma ambiência mais propícia para receber essas crianças de outra maneira, né? Você disse, bom, não é pré-escola e não é o antigo primeiro ano, né? É muito do que se faz numa boa pré-escola, mas é de uma maneira mais sistemática e não deve ser exclusivamente centrado num processo de alfabetização estricto sensu. É preciso trabalhar também as áreas diferentes, as diferentes áreas do conhecimento, as diferentes áreas de expressão, corporal, a linguagem oral, a expressão estética, de um modo geral. É preciso trabalhar o conhecimento do mundo físico e social, é preciso trabalhar as relações sociais no mundo em que a gente vive, diferentes manifestações culturais, ampliando a forma de se expressar da criança. A gente está trabalhando também com o processo educacional de uma maneira mais integrada, não é? Professora, e de que forma que essa nova configuração do ensino fundamental está relacionada ao cumprimento das metas estabelecidas pelo PDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação? Bom, a inclusão dessas crianças, por um lado, dá oportunidade ao conjunto da população, coisa que com a pré-escola, apesar da pré-escola para as crianças de 6 anos já está bastante estendida, ela não atingia ainda todas, então esta medida é uma medida inclusiva, à medida em que todas as crianças agora passam a ter acesso à escolarização sistematizada, não é? E se também assegura uma possibilidade dessas crianças solidificarem mais as aprendizagens necessárias para cumprir o ensino fundamental inteiro, o ensino fundamental de 9 anos, porque ainda que as crianças hoje, de 7 a 14 anos, estejam, na maioria absoluta, dentro do ensino fundamental, elas não o concluem. Essa certo? é uma questão importante, né? A universalização do ensino fundamental está quase, a gente tem 97%. Do acesso. No acesso, né? Acesso ao ensino fundamental. Mas a permanência ainda é um desafio. O que fazer, então, para melhorar não só a qualidade da educação, como fazer com que essas crianças, agora também, as de 6 anos, possam concluir, como a senhora disse, esse percurso todo, o ensino fundamental completo? Em primeiro lugar, é preciso enfrentar um pouco algumas culturas da escola que precisam ser revistas. A nossa escola tem uma forte tradição da cultura da repetência. Quando o aluno não aprende, a escola tende a jogar a culpa na família, ou nas condições sociais, de pobreza, ou que a família não atende devidamente. E, na verdade, pouco olha para as condições internas, para as oportunidades internas da aprendizagem que a própria escola poderia oferecer a essa criança. É verdade que as condições sociais são muito importantes para o desempenho dos alunos, né? E os alunos em situação de pobreza vivem situações mais adversas que dificultam o seu desempenho, né? Mas há uma contribuição importante que é da escola e que
pode ser assegurada. Então, uma das questões importantes a enfrentar com as crianças de 6 anos é evitar que ela seja vítima de uma repetência precoce. Antes do ensino fundamental de 9 anos ter sido instituído, havia muitas classes de alfabetização em alguns estados, que eram uma transição entre a pré-escola e o fundamental propriamente dito. Eram classes que antecipavam o processo de alfabetização para que a criança na primeira série do fundamental não fosse de cara vítima de uma repetência. Mas o que se observou, e há um trabalho, uma pesquisa muito impactante da Fulvia Rosenberg, no fim dos anos 90, que teve influência, inclusive, no Plano Nacional de Educação, que mostrava que nestas classes ou nas próprias pré-escolas se antecipava a repetência, certo? Então, havia crianças de 7, 8, 9 anos nessas classes, retidas, impossibilitadas de entrar na primeira série do primeiro grau, porque se achava que para entrar na primeira série do primeiro grau a criança tinha que já estar alfabetizada, né? E essas práticas incidiam sobretudo sobre os mais pobres, as crianças mais negras, as que tinham mais, de escola rural, que tinham menos possibilidades de aprendizagem em outros ambientes sociais. Então, é preciso evitar que na escola de 9 anos se perpetue a prática da repetência prematura. Ok, professora. Muito obrigado pela presença no Salto para o Futuro de hoje. Eu é que agradeço. Quem está acompanhando o Salto desta semana sabe que são muitas as questões relacionadas ao ensino fundamental de 9 anos. E esse é o tema da enquete dessa série. Se você ainda não votou, acesse o nosso site www.tvbrasil.org.br/salto e dê a sua opinião. Amanhã a gente confere e debate o resultado. Agora vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a ampliação do ensino fundamental continua em pauta na conversa com o professor Arthur Gomes de Moraes, da Universidade Federal de Pernambuco. Salto para o Futuro, volta já. Estamos de volta com o Salto para o Futuro. Nesse segundo bloco, vamos falar sobre a formação de professores e sobre os processos de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. Com a ampliação do ensino fundamental e, consequentemente, o ingresso das crianças de 6 anos, a proposta pedagógica, a organização dos espaços físicos, o currículo e os materiais didáticos precisam ser reavaliados. Para falar sobre esses assuntos, convidamos Arthur Gomes de Moraes, que é professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Centro de Estudos em Educação e Linguagem. Arthur, muito obrigado pela sua presença aqui no Salto para o Futuro de hoje. Vamos começar falando de formação de professores. Qual a sua opinião sobre os impactos da ampliação do ensino fundamental para essa formação? Traz novos desafios para essa formação inicial, pelo menos eu imagino. Olha, eu acredito que o fato de a gente ter que encarar agora essa ampliação, o acesso generalizado das crianças de 6 anos à escola, faz com que, tanto na formação inicial como na continuada, a gente tenha que dar conta de como tratar de crianças pequenas com o intuito de fazer com que elas também aprendam como as crianças de classe média. Estou falando das redes públicas. A gente vive num país em que até há pouco a gente se sentia muito tranquilo com uma realidade disparatada. As crianças de classe média vão para a escola desde cedo, se alfabetizam perfeitamente aos 6 anos, e a gente não tinha esse compromisso de fazer com que crianças de 6 anos estivessem em massa alfabetizadas. Eu acho que agora, nós que estamos nas faculdades de educação, temos que pensar o que fazer com crianças pequenas. Acho que é preciso tratar o tema com cuidado, é preciso na formação inicial discutir mais ainda o que é educação infantil e esse link da educação infantil com o ensino fundamental. Penso que pouco se discutia e ainda pouco se discute na Universidade Brasileira sobre como tratar as crianças da educação infantil. A formação do pedagogo ainda está muito mais centrada nos anos iniciais do ensino fundamental
E eu acho que essa mudança faz com que nós tenhamos que olhar agora, refazer os currículos de formação inicial, para estar dando conta, não é, de como tratar adequadamente, como ensinar de maneira eficaz essas crianças com 6, 7 anos de idade. É uma possibilidade da gente retomar um debate que é antigo e eu acho que, do ponto de vista didático, qualificá-lo mais. Pensar no que fazer de mais adequado. Se vinha há algum tempo, eu diria a partir do final dos anos 90, investindo mais na discussão das didáticas específicas, da didática de alfabetização, agora a gente tem a oportunidade de fazer isso pensando no que é o tratamento desde a educação infantil e numa perspectiva mais ampla, numa coerência do que seria um processo didático-pedagógico desde a educação infantil até o final do ensino fundamental. Inclusive nessa transição aí de um segmento para o outro, né? Que sempre se tratou, eu acredito, de maneira um tanto camuflada, sabe? Quando se lançou legalmente o ensino fundamental 9 anos, eu vi dentro da universidade mesmo, dentro da academia, grupos e grupos que trabalham com a educação infantil temendo muito a escolarização precoce das crianças. Essas crianças vão perder, sei lá, sua infância, como se a gente fosse destruir crianças por agora elas terem um ensino sistemático, mais sistemático aos 6 anos. Eu acredito que se pintava um quadro paradisíaco, como se fosse maravilhosa a educação que se ofertava na educação infantil e a desgraça, a tragédia começasse na primeira série. Isso não é verdade, não é? A gente tem situações de qualidade e com falta de qualidade, tanto na educação infantil como no ensino regular fundamental de 9 anos. E eu penso que é preciso discutir a questão da qualidade nesse link. O que é que a gente precisa ter de atitude de respeito, de promoção do desenvolvimento no sentido mais amplo com as crianças de 5, 4, 3 e 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos até o final, não é? Arthur, você tocou numa questão importante que é a formação continuada. Se, obviamente, a formação inicial precisa ser repensada, a formação continuada também, né? A gente já sabe, tem conhecimento de que muitos professores que já estão atuando com essas crianças de 6 anos, eles ainda têm receios, ainda ficam com dúvidas de que forma eu vou trabalhar, alfabetizo, não alfabetizo, vou trabalhar mais com a ludicidade. O que é preciso pensar, então, com esses professores, juntamente com esses professores que vão atuar, já estão atuando e vão atuar com as crianças de 6 anos já no primeiro ano aí do ensino fundamental? A situação atual, ela mostra essa ansiedade. Vai se alfabetizar ou não? O que vai se fazer? Como garantir que a escola não só ensine coisas, mas promova o desenvolvimento? Eu acredito que já existe algum investimento em algumas redes na direção de criar espaços para que se discuta essa questão. A ansiedade, vai alfabetizar ou não? Eu acredito que ela é decorrência realmente do fato de que se não se tratava, não se assumia com seriedade antes o compromisso de alfabetizar crianças pequenas. Os meninos poderiam estar aos 7, 8, 9 anos não alfabetizados e ninguém estranhava. E as pessoas acham muito estranho que se pense em alfabetizar crianças de 6 anos. Isso ocorre em qualquer país do mundo em que se tem um sistema democrático de educação. Os professores precisam, então, eu acho que, ter assegurado esse espaço de, semanalmente, quinzenalmente, estar se reunindo e discutindo para aprender a alfabetizar melhor, para aprender o que é que eu posso fazer que não seja a adoção de um método fônico, de um método silábico X, para estar seguindo uma cartilha de maneira, sei lá, encarcerada durante 9, 10 meses do ano letivo. Como pensar num processo, numa perspectiva de ciclo em que eu quero que os alunos se alfabetizem de maneira eficaz e, se não consigo que todos se alfabetizem no primeiro ano, eu consigo que isso seja concluído no segundo. O que é que eu posso fazer para não ficar preso simplesmente à ideia de ensinar a língua escrita, mas dar conta também do que são os conhecimentos do mundo físico, do mundo da natureza, a brincadeira, o prazer de estar expressando-se esteticamente, né? Isso, se eles estão ansiosos, é porque não existia antes, eu digo, uma formação, nem um estado de conhecimento, que é a maioria do corpo docente, que desse essa tranquilidade. Então, eu sempre fico achando curioso o fato de que, quando se coloca o dado de que é preciso começar mais cedo, enfim, a corda estala, não é? O que é que se passou a não saber fazer? Sabia fazer antes? Não. Me parece que não mudou, não se criou um estado de ignorância. Se revelou um estado de necessidade de mais conhecimento, não é? Arthur, vamos falar de outros desafios. Dados do Ministério da Educação, dados referentes a 2008, apontam aí que 48% dos alunos, no ano passado, cerca de 15 milhões de estudantes,
ainda estavam estudando no modelo antigo do ensino fundamental, embora a gente saiba que algumas redes já tenham adotado o ensino fundamental de 9 anos. Esse mesmo estudo do MEC revela que os gestores dessas redes apontam como um dos principais desafios a questão da infraestrutura. Você concorda? Esse é realmente um ponto sensível? É preciso que sejam feitas adaptações em escolas? Que tipo de adaptação? De que tipo de adaptação se fala quando se fala na questão da infraestrutura? Eu acho que é preciso investir dinheiro, certo? Contratar pessoal. Não há como ampliar o acesso a um ensino mais prolongado sem ter mais pessoal e mais espaços. Eu conheço redes públicas lá em Pernambuco que, para ampliar o ensino já antes da lei existir, lá por volta de 2002, tiveram que suprimir turmas do que era educação infantil. Então, eu deixo de atender os meninos de 5 anos para atender os de 6, não é? Eu só posso superar esse problema tendo dinheiro, investindo, contratando gente, tendo mais pessoal. Eu acho que não é uma questão de adaptações simplesmente, é uma questão de adaptação do orçamento e das prioridades. Agora, Arthur, alguns especialistas defendem a ideia de que a ampliação do ensino fundamental pode ajudar a amenizar problemas antigos como a repetência, por exemplo. Você concorda com essa ideia e por que ela amenizaria? Olhe, não é uma questão de solução mágica, não é? Estudos em diferentes países mostram que crianças que têm a oportunidade de frequentar a educação infantil se saem melhor no que é a escolaridade básica obrigatória. Eu vou voltar para o tema. A gente está num país em que, se a gente vê as classes médias, toda criança com 1 ano, 2 anos está na escola. E essas crianças, eu diria, com uma percentagem mínima de exceção, aos 6 anos estão lendo e escrevendo com fluência e prazer, não é? No nosso caso, a gente tem até pouco, percentagens altas de 30% de crianças na faixa de 6 anos sem poder ter acesso à educação infantil. A gente sabe que, mesmo pensando numa perspectiva de escola tradicional, de escola conservadora, com práticas, sei lá, repetitivas e sem graça, existe uma coisa que é a socialização no espaço escolar, as regras da escola, aprender o métier da escola, como os franceses gostam de dizer. O fato da criança chegar mais cedo faz com que ela se familiarize não só as rotinas, os materiais, mas o espaço e as expectativas, ela passe a dominar, a conviver melhor com aquilo. Se a gente pensa numa outra perspectiva, não dessa escola, mas numa escola de qualidade, numa escola que promova o desenvolvimento, é evidente que essa criança vai ter mais oportunidades. O apartheid educacional brasileiro, eu acho que ele tem condições de se reduzir com a ampliação e com esse acesso mais precoce. O fato das crianças de classe popular poderem ter 1 ano a mais de escolaridade faz com que se reduza essa distância do que são as vivências diárias de contato com a cultura escrita, com o espaço escolar mesmo. Você falou em desenvolvimento da criança, pensando ainda nesse desenvolvimento infantil, o que muda quando esse processo de alfabetização tem início ali, ali nos 6 anos de idade? Olha, a gente já sabe que as oportunidades de convivência com o mundo da escrita determinam de uma maneira muito crucial, muito forte, o sucesso ou não na alfabetização. Tanto no que diz respeito a criança se familiarizar com os gêneros textuais, os textos que circulam no mundo, e ela poder saber o que está dentro de um jornal, de um livro de receita, e em qualquer suporte que ela tenha à mão, por estar vendo os adultos, os pais, as pessoas da escola praticando leituras, como no que diz respeito a olhar para as palavras e querer compreendê-las, né? Isso não se inicia aos 6 anos. O meu desejo é que daqui a alguns anos a gente tenha o ensino obrigatório a partir dos 5. Certo? Que já há um movimento nesse sentido, né? E daqui a uma década a partir dos 4, acesso assegurado. Por quê? Vivendo o contato diário com situações de leitura, produção de textos e reflexão sobre as palavras, não é só o nome próprio, o que está escrito aqui em todo canto, as crianças começam a querer compreender como essas letras funcionam, como a escrita funciona, e a valorizar isso, e a se tornar curiosas, e estarem motivadas. Então, me parece que 1 ano a mais, ou 1 ano antes, começar esse processo de curiosidade, de reflexão sobre o mundo da escrita, é uma grande alavanca para se poder ter mais sucesso.
Vamos falar de material didático para encerrar essa nossa entrevista? Esse é um ponto importante, né? O Brasil tem um programa consolidado de avaliação do livro didático, mas ele também já atende aos materiais produzidos para as crianças de 6 anos? Sim, nós da UFPE participamos juntamente com a UFMG da avaliação dos livros de alfabetização. Também o pessoal de São Paulo e daqui da UFRJ, Fluminense também. O atual PNLD 2009, que vai, enfim, ser divulgado no próximo ano, ele tratou no seu edital o que são as turmas de 6 e 7 anos de idade como um ciclo inicial de alfabetização. Então, existe a cobrança de que as editoras, os autores de livros didáticos, eles pensem num processo contínuo para 6 e 7 anos de idade, justamente para não manter a cultura da repetência, da exclusão, e para assegurar que esse processo de alfabetização, ele dê conta não só do que é o aprendizado da escrita alfabética, do sistema de escrita, mas também das práticas letradas, das práticas de leitura e produção de textos. Há, inclusive, na avaliação que foi feita desses materiais, que são os livros didáticos mesmos, uma cobrança de que não se comece cedo no ensino precoce de gramática, tal como a gente vê nas redes privadas, os meninos com 7 anos de idade decorando o que é substantivo epiceno, sobrecomum e loucuras do gênero, né? Então, não é para estar ensinando gramática aos 7 anos porque se começou a alfabetizar aos 6. É para se garantir uma alfabetização de qualidade, para que essas crianças, ao final do 2º ano do ensino fundamental, estejam lendo com fluência, com automatismo, compreendendo, usando estratégias de leitura. Uma outra coisa boa também é que o MEC está criando para as turmas de 6 e 7 anos, isso está sendo concluído já, o que é o PNLD Materiais Complementares. É a criação de um acervo de obras das diferentes áreas do conhecimento, ciências da natureza, matemática, história, geografia, linguagens, incluindo as expressões artísticas, de modo que cada turma que tenha, enfim, eu não sei agora os números, mas as escolas que tenham, enfim, cada turma de 6 e 7 anos vai receber um acervo para, ao lado do livro didático, complementar, né, o que são essas explorações nas diferentes áreas do currículo, sem considerar o PNBE, que seria o Programa Nacional da Biblioteca Escolar, não é? Ok, Arthur, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Salto. Obrigado, Arthur. Obrigado. Bárbara e eu contamos com a participação de todos vocês no debate de amanhã, que encerra a série sobre o ensino fundamental de 9 anos. E são várias, né, Bárbara, as maneiras que você tem para fazer parte desse debate. Você pode enviar suas perguntas para salto@mec.gov.br, ligar para 0800 021 6689 durante o programa ou deixar seus comentários registrados no fórum. O endereço é esse que está aí na sua tela, www.tvbrasil.org.br/salto. E tem mais, você também pode deixar um recado em nossa caixa postal até o final do programa de hoje. O telefone é 0800 282 6757. Você liga, segue as instruções e deixa a sua pergunta, o seu comentário ou a sua opinião gravados. Relações étnico-raciais e educação, esse é o tema da entrevista com o professor Ai Assis, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que você confere depois do intervalo. A gente volta já. Salto para o Futuro está de volta nesse último bloco. Nosso entrevistado é o professor e pesquisador Ai Assis, da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Na universidade, Aias também é coordenador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros. A tese de doutorado do nosso convidado originou o livro Afro-Brasileiros, Cotas e Ação Afirmativa, Razões Históricas, que foi publicado em 2003. No mesmo ano, a Lei 10.639 tornou obrigatória a inclusão da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no currículo da rede de ensino da educação básica. Aias, muito obrigado pela sua presença no Salto para o Futuro de hoje. Para começar, gostaria de ouvir a sua opinião, gostaríamos de ouvir a sua opinião. O que você acha, qual a sua opinião sobre ampliação do ensino fundamental com a inclusão das crianças de 6 anos de idade? Bom, eu acho positivo, né? Porque, na verdade, essa tal ampliação, ela vem muito mais solidificar algo que já existe, pelo menos nas grandes capitais, né?
que as crianças já vêm entrando na escola mais cedo há muito tempo. Entendo que nos outros municípios mais interiores isso é realmente um ganho significativo. Agora, eu tenho também algumas ressalvas, né? Eu penso também, será que não se está fazendo mais do mesmo? Ou seja, além dessa ampliação, o que se criou de novo, pelo menos no que diz respeito à educação das relações étnico-raciais, para essas crianças? É uma questão que ainda está por ser respondida. Agora, professor, nós tivemos recentemente uma série chamada Grandes Temas da Educação, e essa série, a gente teve uma entrevista com a professora Nilma Lino Gomes, e ela abordava na entrevista a importância da Lei 10.639 como uma ação política, obviamente uma política educacional, e também como uma política de ação afirmativa. Principalmente porque as pesquisas indicam que nas classes mais populares, essas crianças, na maioria negras, não costumam frequentar a escola nessa etapa da educação. Essa iniciativa de incluir as crianças de 6 anos no ensino fundamental pode ser encarada como uma ação afirmativa? Bem, no que diz respeito à Lei 10.639, eu acredito que seja realmente uma ação afirmativa. Há valores ali a serem afirmados. No caso da ampliação para 9 anos, no ensino fundamental, que valores estão sendo aí afirmados? No que diz respeito, por exemplo, às relações étnico-raciais. A não ser que se esteja reduzindo cor à pobreza, ou seja, todo negro é pobre, por isso ele vai ser diretamente beneficiado, ou não. É uma questão também que eu acho que fica. Há uma certa naturalização de dizer, por exemplo, classe popular, que é um eufemismo para pobres nesse país. Essas pessoas têm pudor de dizer que são aqueles que têm menos poder aquisitivo, né? Eu fico pensando que, às vezes, o que existe é você privilegiar as desigualdades sociais de acesso e deixar as desigualdades étnico-raciais um pouco de lado, né? Porque o profissional que vai trabalhar com esses professores, com esses alunos, vão afirmar o quê? Que valores eles estão afirmando? Ou será que eu estou reduzindo pobreza à cor? Isso para mim não ficou assim muito bem, muito tranquilo, entende? Eu acho que ainda há uma certa naturalização, o que significa, o que sinaliza na direção de que durante muitos anos nesse país se disse que o preconceito que havia não era étnico-racial, era um preconceito de classe. Nós temos pesquisas feitas no Brasil por americanistas e por brasileiros famosos, um deles é Florestano Fernandes, por exemplo, né, que sempre dizia que, por exemplo, o preconceito que existia era social. E que à medida em que o negro fosse se proletarizando, esse preconceito iria terminar, ou tenderia a terminar. Quando a gente vê que não é isso que acontece, né? Não dá para reduzir classe à pobreza. Há, sim, relações, mas redução é um pouco complicado. Por isso, eu não me sinto tranquilo para dizer que essa ampliação do período de escolarização seria ação afirmativa. Agora, de que forma, na sua opinião, professor, a ampliação do ensino fundamental com a inclusão das crianças de 6 anos pode contribuir ou pode favorecer o trabalho com a temática étnico-racial? Quais questões étnico-raciais que o senhor aponta? É uma questão de valores. Formar valores, eu imagino que quanto mais tenra é a idade da criança, maior a probabilidade de você formar valores positivos. Agora, isso leva a uma outra questão. Como é que esses valores vão estar sendo formados? Como é que o professor em sala de aula vai trabalhar isso? Hoje, com a Lei 10.639, nós sabemos que a maioria das escolas não cumprem essa lei. Será que, por um passe de mágica, com essa ampliação dessa escolaridade, essa lei passaria e esses valores que ela encerra seriam potentes para modificar aqueles conceitos e preconceitos que a criança traz de casa? E a Lei 10.639, inclusive, já foi atualizada, revista por uma outra lei que incluiu também o ensino da história e da cultura indígenas também na educação básica, né? Exatamente, o que eu acho que complexifica mais a questão, né? Agora, se você não consegue trabalhar bem em relação ao preconceito étnico-racial no que diz respeito aos afro-brasileiros, que estão nos grandes centros, né, o tempo todo, não tem como se dizer que eles são invisíveis ou invisibilizados, porque eles estão aí, a presença física deles está aí. E a questão dos indígenas, então? Como é que se vai trabalhar isso? Há pouco tempo eu estive num simpósio sobre educação afro-brasileira e indígena, e os indígenas diziam, olha,
é uma coisa complicada a nossa educação, porque a nossa educação ela é feita na língua do branco. E o indígena não fala a língua do branco. Ou seja, o índice de reprovação é uma coisa assim extraordinária. Isso quer dizer que o indígena seja alguém de tacanha inteligência? Ou será que o sistema não está pensando isso de uma forma invertida? A lógica é que é perversa, né? Agora, você tocou na questão da 10639, que ainda muitas escolas não adotaram, muitas redes de ensino ainda não providenciaram, promoveram a formação continuada dos professores para que eles pudessem trabalhar a lei, a história, a cultura africana e afro-brasileira da maneira como ela deve ser. Porque algumas redes entenderam que isso seria uma disciplina à parte. E, na verdade, a proposta, a sugestão, a diretriz é para que esses conteúdos estejam em diferentes áreas, né? Essas questões todas sejam aí de uma forma transversal. Agora, os professores alegam muito, eles querem desenvolver, a gente recebe aqui muitos e-mails, né, Murilo? Às vezes, a própria ligação nos nossos debates de sexta-feira, os professores querem trabalhar, mas apontam algumas dificuldades. A questão do material didático, por exemplo, é apontada como um entrave. Na sua opinião, é um entrave? Essa construção do material didático que não leva em consideração as questões étnico-raciais? É um entrave muito grande, né? Realmente é. Agora, nós temos, por exemplo, o Plano Nacional do Livro Didático, né? Nós temos nas universidades públicas, na maioria delas pelo menos, e em algumas outras da rede da iniciativa privada de ensino, os NEABs, que são núcleos de estudos afro-brasileiros. Esses núcleos de estudos, eles produzem material de qualidade em relação à educação das relações étnico-raciais. Produzem, se até bem pouco tempo não tinha muito material, agora você tem um pouco mais. Não tem com fartura, mas você tem material que esses núcleos vêm produzindo, né? Mas, por incrível que pareça, nenhum desses intelectuais que produzem esse material faz parte da comissão que avalia o Plano Nacional dos Livros Didáticos. Nenhum deles, por exemplo, a maioria deles estão fora da equipe de avaliação da CAPES, que avalia a qualidade dos cursos presenciais e à distância. Então, você imagina, o MEC coloca a lei, diz que é para ser cumprida, mas quem é que forma o professor que vai trabalhar com essa temática nas escolas? É a universidade. As universidades trabalham nessa perspectiva de valorização dessa cultura afro-brasileira? Os cursos de licenciatura abordam esse assunto? Muito pouco. Os NEABs não são chamados, os pesquisadores do NEAB não são chamados para participar dessas equipes, né? Para integrar o Pró-Licenciatura, por exemplo, que se propõe a formar professores, né, para esse Brasil todo. Na universidade que eu trabalho, por exemplo, nós conseguimos, através desse laboratório do LEAFRO, colocar como obrigatória a disciplina História e Cultura Africana e Afro-Brasileiro para todos os cursos de licenciatura num dos campos dessa universidade, em Nova Iguaçu. Há agora um movimento de que essa obrigatoriedade se dê em todos os cursos de licenciatura da universidade, mas é uma iniciativa isolada, né? Nós, pensando em atingir o entorno, por exemplo, da universidade, pelo menos no primeiro momento, colocamos na rua 2 cursos de extensão sobre cultura afro-brasileira e agora um curso de licenciatura, um curso de pós-graduação, lato sensu, especialização, né? Sobre educação das relações étnico-raciais e educação brasileira. E como é que tem sido a procura para esses cursos, professor? Pois é, nós abrimos com 40 vagas, o MEC sugeriu que nós aumentássemos um pouco mais para atender o programa PAR, nós aumentamos, tivemos 153 inscritos, né? Nós temos agora efetivamente matriculados 53, o curso começou com 53, e uma parece que precisou sair, nós estamos com 52 de professores assíduos, são alunos e professores, né? Assíduos. Toda segunda e quarta-feira, de 6h30 às 10, 10h30, estão lá. Agora, isso sinaliza para mim ou para a nossa equipe do curso e do laboratório o seguinte: tem demanda. Tem demanda. Tem demanda. Tem material. Por exemplo, a Cor da Cultura, né, um material riquíssimo que o MEC poderia, inclusive, distribuir para todas as escolas, não sei por que é que não o faz, né? Pode ser um material que dê a eles, pelo menos, alguns conteúdos ou matéria para pensar e para criar em cima dele, né, e adaptar esse material
a sua realidade. Agora, professor, se há determinação legal para que o trabalho com essas temáticas aconteça, e se, como o senhor acaba de nos dizer, existe a demanda por parte dos professores que estão atuando de se familiarizarem com essas discussões, o que explica, então, essa postura das universidades em geral, essa resistência das universidades em geral em discutir essa temática já nas licenciaturas? E das redes de ensino. Algumas ainda relutam com a ideia de incluir as questões étnico-raciais no seu currículo, no trabalho com o currículo. Com certeza, né? Primeiro, por causa dessa tradição que se criou no Brasil, de que as desigualdades que existem são sociais e não étnico-raciais. Segundo, porque, muito embora, depois de Durban, pelo menos, né, ficou bem explícito que o Brasil é um país racista, que a sua educação é uma educação racista, as PNAD estão aí apontando seus resultados, né, como é que isso se mostra na prática, ainda se tem muito medo de se mexer nessas questões, né? Por outro lado, para que essas questões pudessem ser atacadas de uma forma em que fossem mais efetivas, porque o que eu vejo até agora é uma grande espetacularização dessas questões étnico-raciais, mas eu não vejo ações efetivas, porque se você coloca uma lei para uma universidade, mas não coloca recursos para que ela se efetive, é uma lei inócua, correto? Se você não cobra das universidades, por exemplo, que formem professores para trabalhar com essa realidade multicultural desse nosso país, eles não vão fazer isso nunca. Por quê? Porque privilegiam sempre a questão dos conteúdos duros, né? E essas questões que dizem respeito à formação para a vida, pelo respeito às pessoas, não pode passar, né? Ou seja, se você não coloca recursos, não tem como fazer. Agora, professor, para a gente encerrar essa nossa conversa, como dissemos, há demanda, né? O senhor aponta aí 40 vagas, 53 inscritos, já houve aí um aumento, 150 querendo participar. A demanda, a gente sabe que existe, os professores realmente dizem, eu quero trabalhar, mas temem aí, porque não tiveram essa discussão na formação inicial e porque não tem essa discussão na formação continuada, porque não se desenvolvem estudos dentro das suas escolas e mesmo nas suas redes. Que cuidados, o senhor como pesquisador desse tema, que cuidados esse professor precisa ter nesse trabalho, especialmente com as crianças que estão entrando aí agora no ensino fundamental com 6 anos de idade? Olha, eu vou deslocar um pouquinho a sua pergunta, porque não é que você tenha dito isso, mas nas entrelinhas parece assim, bom, então se ele não desenvolve um bom trabalho com essas crianças, ele tem culpa nesse processo. E eu entendo que não é um processo de culpabilização do professor, é um processo de responsabilização. A educação, o sistema educacional precisa ser responsável. E ele tem responsabilidade com isso, né? Afinal de contas, ele retira essas crianças da casa dos pais, passa determinado tempo e depois os devolve. O que é que ele faz com eles, com essas crianças, nesse tempo? Se os professores não têm ainda, como é que eu vou dizer, uma fundamentação para trabalhar com esses alunos, a educação continuada é direito do professor. As escolas precisam ter, eu não diria nem a escola, mas os municípios, as secretarias municipais de educação, precisariam ter um programa de capacitação docente, capacitar seus quadros, porque quanto mais ele capacita o quadro, mais o trabalho do quadro é melhor para a própria secretaria, né? Isso passa por cursos de educação continuada. As universidades estão aí, tem gente trabalhando sério nessa questão. Por que não estabelecer convênios e chamar os professores da rede, tanto particular quanto da pública, e dizer, olha, vocês estão sendo capacitados, esse plano de capacitação nosso é assim, assim, assado, durante tantas horas da semana vocês estão em sala de aula, tantas horas são reservadas para a sua capacitação. As horas em que você for fazer a capacitação será remunerada, porque também eu acho que não dá para você pedir que eles se capacitem e não remunerar. Porque aí, ao invés de ter 2, 3 jornadas, precisa ter 4 jornadas, né? O que vai cair ainda mais a qualidade da educação, a verdade é essa. Ou seja, fazer um programa de capacitação sério, remunerar esses profissionais para que eles possam se capacitar e fazer essa ponte com as universidades, onde se produz conhecimento, para que esses conhecimentos tenham a sua utilidade social. Ou seja, ele reverta, inclusive, para a própria sociedade que paga essa universidade, que institui essa universidade. Ok, muito obrigada, professor. Obrigado.
O Salto para o Futuro de hoje termina aqui. Mas a série ainda não acabou. Amanhã vamos fazer um debate ao vivo e a gente conta com a sua participação. Envie suas perguntas para salto@mec.gov.br. Ou, se preferir, ligue amanhã durante o programa para 0800 021 6689. Nosso encontro está marcado. A gente espera por você amanhã, às 7 da noite. Aqui na TV Escola. O seu canal da educação.